Bom, boa noite. Meu nome é José Eduardo, o grupo é composto por mim, pela Ana Luísa e pela Andressa, e nós vamos apresentar um caso real de intoxicação ocupacional por amônia ocorrido em um frigorífico da empresa Naturaves, localizado lá em Eunápolis, na Bahia. A gente escolheu esse caso porque ele demonstra um caso de acidente químico relativamente comum em indústria que utiliza o amônia em sistema de refrigeração e permite relacionar esse evento com os conceitos estudados em toxicologia humana. Primeiro, a gente vai contextualizar um pouquinho o acidente, né? E depois a gente vai explicar como que ocorre a intoxicação, né? Os mecanismos tóxicos, as manifestações clínicas e o tratamento, né? E as possíveis medidas de proteção. Bom, o caso que a gente escolheu, ele ocorreu em junho, né, de 2026, desse ano mesmo, em um frigorífico lá da Naturaves, em Eunápolis, né, como mencionei anteriormente, lá na Bahia. Um vazamento, então, de amônia, né, que intoxicou funcionários da empresa que precisaram de atendimento médico. Esse foi o caso que motivou, né, nosso trabalho e que utilizamos para discutir o aspecto toxicológico da intoxicação por amônia. Não foi um caso isolado, né, eu trouxe aqui nesse slide, que em 2023 tinha acontecido um caso semelhante, né, e aí é importante ressaltar. Bom, o vazamento ele ocorreu na área, né, de produção da unidade lá de abate de frangos, onde a amônia é utilizada no sistema, né, de refrigeração industrial. Na notícia, menciona, né, que após o vazamento, cerca de 10 funcionários precisaram ser encaminhados ao hospital por terem inalado gás. E um detalhe que chamou bastante atenção é que 2 dias antes desse acidente já havia ocorrido outro vazamento de menor proporção na mesma unidade. Mas assim, né, não teve nenhuma vítima. E isso pode indicar que já existia alguma falha ou problema no sistema que ainda estava sendo investigado. Então, dando continuidade, né, aos slides anterior e à notícia que a gente abordou, antes da gente entender, né, como que ocorre essa intoxicação, a gente precisa entender um pouquinho também sobre a amônia, né? A amônia de fórmula NH3, ela é um composto formado por um átomo de nitrogênio ligado a três átomos de hidrogênio. Ela é um gás incolor, mas possui um odor muito forte e característico, né, que normalmente é percebido mesmo em baixas concentrações. Uma outra característica é que ela é altamente solúvel em água. E essa propriedade ela é importante para a gente entender, né, mais para frente, que a gente vai retomar essa informação, por que que ela causa, né, lesões principalmente nas vias respiratórias e nas mucosas. Embora exista, né, naturalmente pequenas quantidades no ambiente, a amônia ela é amplamente utilizada na indústria, né? Em frigoríficos, como por exemplo, que é o nosso caso, ela é empregada no sistema de refrigeração porque possui uma excelente capacidade de troca de calor, né? E além disso, oferece alta eficiência de refrigeração e apresenta um baixo custo operacional. Além disso tudo, né, que eu mencionei, ela tem baixo potencial de destruição da camada de ozônio, o que torna uma alternativa bastante utilizada como fluido refrigerante. Então, né, no ambiente industrial, especialmente, né, em frigoríficos, a principal via de exposição à amônia é a inalação. Nesse caso, né, essa exposição ela acontece quando ocorre algum vazamento no sistema de refrigeração, por exemplo, né, liberando gás no ambiente de trabalho. No caso que a gente apresentou, foi exatamente isso que aconteceu. Os trabalhadores inalaram, né, a amônia após o vazamento e desenvolveram sintomas da intoxicação. No entanto, né, nem todas as pessoas expostas apresentam a mesma gravidade de intoxicação, porque isso depende de alguns outros fatores importantes, né? O primeiro a citar é, por exemplo, a concentração de amônia no ar. Quanto maior a concentração, maior o potencial de causar lesões. Outro fator, por exemplo, é o tempo de exposição também. Quanto mais tempo a pessoa permanece respirando gás, maior tem de ser também o dano ao organismo, né? Além disso, ambientes fechados ou com pouca ventilação favorecem o acúmulo da amônia no ar, né, aumentando o risco. E a proximidade da fonte do vazamento também influencia, já que quem está mais perto normalmente é exposto a concentrações mais elevadas. Por fim, né, o uso adequado de equipamentos de proteção individual, como respiradores apropriados, pode reduzir significativamente a exposição e proteger, né, o trabalhador. Olá, meu nome é Ana Luísa e eu vou falar sobre a toxicocinética, toxicodinâmica e as principais manifestações
sintomáticas. Então, a toxicocinética, primeiramente, com absorção, que se dá principalmente pela via inalatória, em que a amônia ela é altamente solúvel em água, então ela é rapidamente absorvida pelas mucosas do nariz, boca, garganta e trato respiratório superior. E apenas em concentrações muito elevadas é que ela consegue atingir as vias respiratórias inferiores e os alvéolos pulmonares. A maior parte da amônia ela reage diretamente no local de contato, causando uma lesão local. Então, a distribuição para a via sistêmica, por circulação sistêmica, é uma quantidade muito pequena que representa, pois grande parte já é neutralizada nos próprios tecidos. O metabolismo ele se dá principalmente no fígado, onde participa do ciclo da ureia, sendo convertido em ureia, que é uma substância muito menos tóxica, e em exposições ocupacionais agudas, o metabolismo sistêmico tem pouca importância quando comparado com a lesão direta nos tecidos. A eliminação ela se dá através dos rins, pela urina, e apenas uma pequena quantidade de amônia também pode ser eliminada diretamente pelos rins na forma de íon amônio. Agora, a toxicodinâmica. A amônia sozinha, ela não causa grandes estragos. O que causa a maior parte da lesão é o hidróxido de amônio. O que acontece? Quando a amônia ela entra em contato com a água presente nas mucosas, ocorre a reação, que eu coloquei aqui, NH3 mais água, formando hidróxido de amônio. E o hidróxido de amônio, por sua vez, ele é uma base muito forte, que possui uma ação corrosiva sobre os tecidos. Então, vai ter uma lesão química, porque o hidróxido de amônio ele provoca necrose por liquefação das células. Então, a destruição das proteínas das membranas celulares, levando à morte celular. E além da morte celular, existe uma irritação intensa das mucosas, que ocorre imediatamente após a exposição. E as regiões mais afetadas são olhos, nariz, garganta, laringe e traqueia. E essa irritação desencadeia uma intensa resposta inflamatória. A lesão pulmonar, ela ocorre em exposições intensas, como em vazamentos industriais, em que a amônia alcança os pulmões e pode provocar diversos tipos de sintomas, como broncoespasmos, edema pulmonar e insuficiência respiratória em casos graves. As manifestações clínicas mais frequentes, eu separei elas em tipos de sintomas, então leves, moderados e graves. Os sintomas leves envolvem ardência nos olhos, lacrimejamento, irritação do nariz, dor na garganta. Os sintomas moderados envolvem tosse intensa, rouquidão, dor torácica, falta de ar, náuseas e vômitos. E os sintomas graves envolvem dispneia intensa, edema pulmonar, hipoxemia, insuficiência respiratória aguda, podendo levar até ao óbito. Lembrando que, no nosso caso, ocorreu uma intoxicação aguda por inalação de amônia. Então, os trabalhadores eles sentiram sintomas leves a moderados, principalmente a tosse intensa. Então, falando um pouco sobre o tratamento dos pacientes intoxicados pelo gás de amônia, é preciso reiterar que não existe um antídoto para a intoxicação por amônia, ou seja, o tratamento é sintomático, tratando os sintomas que a intoxicação produz. Então, após a retirada da vítima da área contaminada, os pacientes com sintomas respiratórios devem receber oxigenoterapia, porque o gás vai atingir principalmente o sistema respiratório. Então, se houver broncoespasmos, pode ser utilizado broncodilatadores, sempre considerando o estágio cardiovascular dos pacientes. Já em crianças com estridor, pode ser necessário epinefrina racêmica. Além disso, o paciente deve permanecer em observação por 6 a 12 horas, porque pode ter complicações mais graves, como o edema pulmonar, que podem surgir mesmo depois de muito tempo de uma exposição inicial. Ou seja, é analisado o quadro respiratório desse paciente e tratado sintomaticamente, tanto de acordo com as condições do paciente, quanto de acordo da gravidade da exposição. Aqui, só deixando claro, reiterar aqui como pode o edema pulmonar, que é uma condição grave, pode surgir de forma tardia, toda pessoa exposta
deve ser encaminhado ao hospital, mesmo que não esteja apresentando sintomas na hora do atendimento. E reiterando que não existe antídoto, então o tratamento é realmente sintomático. Falando um pouco sobre a prevenção, ela é a forma mais eficaz de evitar acidentes com amônia. Como o gás de amônia é altamente tóxico e se dissolve facilmente em água, os locais de trabalho devem possuir uma água corrente para descontaminação e sistemas de pulverização para controlar vazamentos. O gás de amônia é menos denso do que o ar, então ele fica nas camadas superiores do ar. Então, em caso de vazamento, o procedimento correto é abaixar e evacuar o local, rastejando o mais próximo possível do chão, e se deslocar contra o vento. Além disso, o uso de EPIs, como luvas, óculos de proteção, respiradores, instalação de detectores de vazamento, manutenção desses equipamentos e treinamentos de trabalhadores são medidas essenciais para que essa prevenção possa ocorrer de uma forma eficaz. Além disso, é necessário comunicar qualquer vazamento ou qualquer falha nos sistemas de segurança que são responsáveis por detectar esse gás. É necessário que o local de trabalho tenha respiradores de emergência para casos de vazamento e que nunca se trabalhe sozinho a manipular a amônia. Além disso, é importante evitar contato com substâncias incompatíveis com a amônia e com fontes de calor e armazenar cilindros no local de trabalho em locais frescos, secos e bem ventilados. Os detectores têm que estar em um local alto para que eles consigam detectar a amônia antes que ela consiga atingir um nível tóxico ou explosivo, já que ela é menos densa do que o ar, então ela vai ficar na parte mais superior do ar. O caso de intoxicação pelo gás de amônia demonstra como que a exposição de substâncias químicas pode trazer efeitos graves no organismo, né? Nesse caso, principalmente no sistema respiratório, que pode evoluir para broncoespasmos, edema e até insuficiência respiratória. A toxicologia é fundamental para entender o agente tóxico, para compreender seus mecanismos de ação e reconhecer os sinais clínicos para orientar o tratamento em caso de intoxicação, baseado principalmente em medidas de suporte nesse caso, já que não existe antídoto específico para amônia. Além disso, o caso evidencia que a prevenção é a medida mais eficaz para reduzir intoxicação em acidentes de trabalho. Tanto no uso correto dos EPIs, na detecção precoce de vazamentos, na manutenção dos equipamentos, o armazenamento adequado da amônia e o treinamento dos trabalhadores são formas de proteger a saúde desses profissionais e da população que é exposta a agentes químicos. Então, ela não atua só no tratamento das intoxicações, mas também promovendo um ambiente de trabalho mais seguro e promovendo a prevenção desses acidentes. Para finalizar, então, e concluir, esse caso mostra como a toxicologia ocupacional é fundamental para proteger a saúde dos trabalhadores que ficam expostos a agentes químicos, por exemplo, a amônia. Ela não atua só quando acontece um acidente, mas principalmente na prevenção, identificando os riscos antes que eles causem danos. A amônia é muito utilizada em vários setores, por exemplo, na fabricação de fertilizante, na indústria alimentícia, em sistemas de geração, como esse caso do frigorífico, e na produção de produtos químicos. Por isso, muitas pessoas podem estar expostas a esse composto durante o trabalho. Dependendo da concentração e do tempo de exposição, ela pode causar desde irritação nos olhos, nas vias respiratórias, até queimaduras químicas ou lesões pulmonares graves, e colocar a vida da pessoa em risco. É por isso que as medidas preventivas são tão importantes. O uso certo dos EPIs, a manutenção dos equipamentos. Então, a principal mensagem desse trabalho é que prevenir é sempre o melhor caminho. A toxicologia ocupacional tem um papel essencial que ajuda a identificar os riscos, orientar as medidas de segurança e proteger a saúde dos trabalhadores. Então, a gente consegue evitar acidente, reduzir doença relacionada ao trabalho e garantir um ambiente muito mais seguro para o trabalhador e para os cidadãos.
Essas foram as referências para a elaboração do nosso trabalho. E é isso, muito obrigada.